começando mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Eu sou a Gabriela Mendes e eu tenho uma pergunta para você aí. Tem dificuldade em se comunicar? Pois aqui, hoje, a gente vai conversar com o especialista em oratória, o Átila Welker, para falar e destravar o poder da comunicação para trazer mais oportunidades para a sua vida. Átila Welker, seja muito bem-vindo ao Câmara Entrevista para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é a comunicação. Eu, como jornalista, entendo muito bem isso, mas eu queria começar te pedindo para falar a importância da comunicação na vida pessoal e também profissional das pessoas. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. É uma satisfação estar aqui no programa, né? Eu, quando recebi a proposta do convite, fiquei muito feliz. E por que falar de comunicação, né? Eu percebo que muitas pessoas, elas ainda não compreendem a importância de se comunicar bem, né? E se você for olhar para o lado atual do mundo que vivemos hoje, de um mundo mais conectado, a comunicação, ela é a ferramenta principal para as pessoas criarem e terem valor do mercado. Então, você vê muitas pessoas na mídia social, na rede social, as pessoas que se comunicam e que sabem se expressar, se comunicar bem, elas conseguem criar o seu espaço dentro de um contexto de cidade, de Brasil, né? Então, a importância da comunicação que eu quero que a gente traga hoje nesse programa é que as pessoas percebam que comunicação não é só o falar bem, não é só o trabalhar a postura, como a gente aprende nesses cursos de oratória. Mas se a gente for parar, a comunicação está em tudo que a gente faz, está em todos os aspectos da nossa vida. Está na vida profissional, está na vida pessoal, está na vida amorosa, está na vida pessoal consigo mesmo. Então, trazer essa importância, trazer essa consciência para as pessoas que elas precisam trabalhar, ter essa presença comunicativa durante o seu dia a dia para melhorar isso, né? Quando eu trago a importância da comunicação, eu também trago um contexto de criar mais oportunidades na sua vida. Por quê? As pessoas que aparecem mais, as pessoas que sabem se posicionar, elas tendem a serem lembradas por outras pessoas. Então, quando a gente traz o contexto vida e profissão, como chegou a comunicação na minha vida, primeiramente? Chegou na época de graduação. Eu era um cara tímido, que queria se comunicar mais para criar mais oportunidades dentro da minha graduação. Fiz o meu primeiro curso de oratória, foi onde despertou essa importância, e eu comecei a usar a comunicação como a ferramenta principal para eu criar vínculos e conexões dentro da minha graduação, onde isso me proporcionou oportunidades que outros colegas da universidade não tinham. Mas por quê? Porque eu me comunicava bem. Porque eu estava sempre presente em ambientes estratégicos, em momentos estratégicos. E por isso que eu trago, por isso que eu quero enfatizar a importância de você melhorar a sua comunicação. Você não precisa ser o orador, você não precisa ser o palestrante, você só precisa saber se comunicar com pessoas. Criar relações, criar conexões. Porque é isso, pessoas se conectam com pessoas. E hoje, no mundo que vivemos, o maior recurso que a gente tem é pessoas. A real é essa. Nenhum diploma de faculdade vai te dar emprego se você não se comunicar bem. Durante a sua formação e depois dela. Por isso que eu enfatizo a importância dessa comunicação. De você melhorar esses pontos. Ah, mas eu sou muito tímido, eu não consigo, eu sempre fui assim. Primeiro, quebrar essas crenças. Nós somos seres adaptáveis. Então, se a gente querer realmente mudança, seja qualquer área que for da nossa vida, a gente consegue. Só que primeiro a gente tem que decidir. E o que eu percebo, Gabriela, em muitas pessoas, é que elas acham que a mudança demora. É assim, eu demorei 2 anos para mudar tal ponto da minha vida. Mas a mudança ela não é de tempo, ela é de instantes. É uma decisão. Você toma uma decisão e vai fazer o que tem que ser preciso. Por isso que, hoje, quem não se comunica bem,
vai estar perdido, está perdido no mercado de trabalho, está perdido na vida social. Porque a gente tem que saber se comunicar. A gente tem que saber, tá tendo um conflito com o esposo, com a namorada, tem que se comunicar, né? Não é fechar a cara, depois a gente conversa. Por que não conversar agora? Por que não sentarmos para conversar? Para você colocar a sua opinião, eu colocar a minha, a gente discutir. A gente ter essa empatia de conversa, essa empatia de conexão, de entender que talvez eu esteja errado, sabe? Então, essa é a importância da comunicação na vida das pessoas. Se a gente Entendo. quer mudança, se a gente quer o sucesso que todo mundo busca, o poder, a gente precisa se comunicar mais. É essencial. Comunicação é tudo e é essencial na vida das pessoas. Entendi. Atila, então o que seria essas coisas que a pessoa precisa de destravar, né? Quais seriam os pontos chaves? Como é que a gente faz? A gente entende assim para é tal coisa que eu preciso trabalhar e melhorar. Vê, levando a minha experiência, primeiro, o essencial de tudo é o autoconhecimento. É você se perceber como você está no hoje. Por quê? Porque se você não sabe quem você é, não tem como você saber o que você pode fazer. Quais são seus dons, suas habilidades. Talvez eu poderia ser apenas um enfermeiro que não se comunicasse tão bem e fosse só trabalhar, cuidar do paciente e só. Mas eu sabia que se eu melhorasse essa questão da minha vida, da comunicação, se a comunicação não fosse mais uma barreira para mim, eu poderia alavancar em outras áreas. Para uma pessoa se enxergar assim, ela primeiro precisa se perguntar: eu sou um bom comunicador? Eu sei me relacionar com pessoas? E muitas dessas travas, Gabriela, é a questão da timidez. É a questão da timidez. A pessoa que é tímida, ela se disse tantas vezes para ela mesma que eu sou tímida, que aquilo passou a ser uma verdade para ela. Então, o passo, quando eu trago o autoconhecimento, é o se reconhecer. Será mesmo que tu é tímida? Ou foram as pessoas que condicionaram esse pensamento na tua cabeça? Porque tu escutou tanto de outras pessoas, ou porque tu mesmo falou sobre isso? Eu tive amigos, Gabriela, durante cursos de oratória que eu participei, que chegaram dizendo que era tímido, e o professor, ele desconstruiu essa crença, e no mesmo dia a pessoa estava se comunicando. No mesmo dia, a gente destravou essa questão da timidez, e ela foi se adaptando àquela situação. Porque quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou me expor para outras pessoas, eu sinto o friozinho na barriga. É normal, nós sentimos isso. Só que eu entendi e principalmente eu aprendi a controlar esse sentimento. Mas para isso eu tive que me conhecer. Eu tive que me perguntar, por que eu estou sentindo isso? É porque... Atila, só tu vai responder isso aí agora, te interrompendo, me perdoa, Uhum. mas é justamente isso, você pode falar melhor do que eu, mas a pessoa às vezes ela gosta de falar, né? Ela quer falar, mas quando ela se pergunta, ela entende que na verdade o que ela tem é vergonha dos outros rirem dela ou dos outros falarem Julgarem mal, ela. né? Não gostarem. Então é essa pergunta, né, que a pessoa precisa fazer. Isso. Hoje, dos três maiores medos, dos três maiores medos da humanidade é o medo de falar em público. Por quê? Por medo do julgamento das pessoas. Muitas vezes é pelo julgamento. Você é uma pessoa que nem se conhece, você não conhece nem suas habilidades, o poder que você tem, pessoal, que você se preocupa com o julgamento das outras pessoas. E às vezes as pessoas não estão nem te julgando. Mas você está tão condicionado a esse pensamento que você acha que elas estão te julgando, né? E geralmente essa timidez, essa ansiedade, ela se dá por falta de consciência mesmo, né? Quando você vai fazer uma apresentação de trabalho ou uma palestra, você precisa dominar aquele assunto. Você precisa saber realmente o que você está falando. Só que o problema dos cursos de 2, 3 anos atrás de oratória é que eles estavam bitolados a entregar o técnico. Olha, você tem que falar com uma tonalidade mais grossa, você tem que ter uma postura corporal mais assertiva, assim. Era tudo técnico. Mas a questão não é essa.
Isso vai ser preciso usar? Vai sim. Mas se você não tem uma comunicação interna precisa com você mesmo, nada vai servir de técnicas. Eu posso, como eu digo aos meus mentorandos, eu posso te ensinar técnicas, todas as técnicas de comunicação, para tu criar conexão, empatia, carisma, assim que as pessoas te verem. Mas se você não reconhecer esse poder que você tem em você mesmo, não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Entende? Então, elas têm que entender o que é comunicação para elas. Para mim, hoje, comunicação é tudo. Hoje, a minha base de vida é comunicação. Porque eu entendi que isso pode me levar aonde eu quiser. Aonde eu quiser. E eu vivi isso na minha graduação, quando estava me formando. Eu tive oportunidades que ninguém teve. Eu criei oportunidades que ninguém imaginava criar. Por quê? Porque eu me comuniquei, porque eu me expus. A gente só começa a viver quando a gente sai da zona de conforto. Essa é a real. A gente só começa a viver quando a gente sai da zona de conforto. Só que, se a gente não quebrar esse pensamento de julgamento das outras pessoas, a gente vai sempre estar nos freando. E às vezes, Gabriela, o julgamento não são das pessoas. O julgamento é nós mesmos que nos damos a nós mesmos. Como assim? Quando eu fiquei careca, né, eu tô com o cabelo agora, eu fui para a avenida correr e fiquei observando as pessoas me olhando. Uns olhavam normal, outros olhavam assim, e eu só me divertindo. Só que uma semana depois, Gabriela, quando eu tava correndo, eu fiz o percurso todinho, quando eu cheguei em casa, eu fiz, opa, eu não percebi ninguém olhando para mim. Foi onde girou a chave. Eu fiz, o julgamento não tá nas pessoas. O julgamento tá sobre o que nós dizemos que as pessoas acham sobre nós mesmos. Ou seja, no final, é a gente mesmo que está julgando nós mesmos. Porque quando eu decidir assim, vou pegar um celular, vou fazer um stories no meio da rua, quando eu decidir querer fazer isso, ninguém vai me impedir. Então, comunicação também é uma decisão. Eu passei minha graduação todinha ouvindo meus colegas dizendo assim, eu vou deixar para depois fazer comunicação, vou deixar para depois. E fui, galera, faz logo, véio, faz um curso, entende esse mundo, porque aí tu vai criar a tua oportunidade. Porque hoje a gente tá saturado de profissionais. Tem muito profissional em todas as áreas. Tem muitas pessoas desempregadas. Mas o que vai diferenciar o sucesso de um para o outro é a comunicação. Aí eu te pergunto, Gabriela, por quê? Tem dois, por exemplo, tem dois fisioterapeutas que estudaram na mesma instituição, na mesma universidade. Um ganha mais que o outro. Por quê? Se os dois têm o mesmo conhecimento. Porque um se comunica melhor que o outro. Isso é real. À medida que você vai se comunicando na rede social, à medida que você vai se conectando com pessoas, criando um network, você passa a ter um valor de mercado, você passa a ser uma mercadoria mais valiosa para as pessoas. As pessoas querem ter você por perto. Por quê? Porque você consegue agregar valor na vida delas. Entende? Então, a Então, gente... Sim, pode falar. pode concluir esse raciocínio. A gente tem que se comunicar mais. Não é menos, não, é mais. É trazer mais isso à tona. É trazer as suas opiniões e, primeiramente, respeitar as opiniões do outro. A gente vive no mesmo Brasil, no mesmo universo, mas aqui dentro são universos diferentes. São experiências diferentes, são importâncias diferentes. Então, a gente tem que ter maturidade de entender o lado do outro também. E isso é comunicação. Isso é vida. Mas a gente tem que abrir a mente para isso, né? E aí eu queria saber com relação à comunicação, se ela é uma ferramenta para o sucesso mesmo, né? Você vem falando sobre isso, mas ela o pilar principal do sucesso, né? Independente do que seja. O sucesso eu falo assim, na carreira, o sucesso em uma coisa que eu escolha fazer, por exemplo, a gente estava falando antes, né? Mas sei lá, sobre a academia, né? Eu conversar, você pode me corrigir, mas eu estou criando aqui um cenário. Eu Uhum. conversar com o meu professor e perguntar para ele, você acha que eu preciso, se eu fizer de uma forma diferente, eu vou alcançar o objetivo que eu estou procurando? Né? Diferente do tipo, você vai, o cara ensina lá, eu chego na academia, faço, e não pergunto para ele qual a melhor forma de fazer isso. Então, comunicação é dos pequenos detalhes até os maiores, né? Sim. Vamos entrar no contexto academia. Você
é inexperiente na academia, está entrando lá, só que você tem vergonha de perguntar ao professor como é que faz um exercício. E você faz de qualquer jeito, na é verdade? Só que se você não se permitir a chegar no professor, professor, eu não sei, mas eu quero aprender. Só pode me explicar como é que faz? Ele vai fazer, porque ele tá ali para fazer isso. Ele tá ali para ensinar você. O que eu fazia muito na graduação, Gabriela, era a cabecinha para cima e para baixo. Ou seja, o professor tava falando na frente, eu tava assim. E sempre jogando aquele sorriso, trazendo a expressão facial de que, pô, que conteúdo interessante. O professor observa as pessoas que estão na sala. Ela observa as pessoas que estão prestando atenção. Então, isso é uma linguagem verbal, não verbal. Porque quando a gente vê comunicação, as pessoas se preocupam muito com comunicação verbal, né? Só que 70%, 75% da nossa comunicação, Gabriela, é, é comunicação não verbal. Ou seja, é o nosso corpo que está falando. É o nosso corpo que está falando. Por exemplo, se eu disser a você que eu estou muito feliz e ficar com o ombro assim, estou muito feliz, estou tão feliz, você não vai acreditar. Por quê? Porque a meu corpo não condiz com o que eu estou dizendo. E isso é uma habilidade das mulheres. As mulheres percebem quando um homem está mentindo. Por quê? Porque elas conseguem captar muito mais rápido a verdade no corpo. E isso é natural da mulher. Aí eu te pergunto, pô, e se a mulher realmente entendesse sobre comunicação não verbal? Ela seria uma monstra. Essas mulheres que estão no poder, tenho certeza, Gabriela, essas mulheres que estão no poder hoje, elas entendem comportamento humano. A gente precisa entender comportamento humano. Porque é aí onde a gente vai ver quem é a pessoa verdadeira e quem é a pessoa que não é verdadeira. O nosso corpo vai dizer muito isso. Então, quando você. Agora, óbvio, para você aprender a comunicação não verbal, você tem que primeiro aprender a verbal, a se comunicar, a falar. Porque o resto é só adaptação. É só adaptação. Então, olho no olho gera conexão, né? Esse velho clichê do curso de oratória. Olho no olho, postura ereta, sorria mais. Isso é o padrão. Por quê? Porque traz mais energia. Sabe aquele cara que quando você está, por exemplo, está numa festa ou em um ambiente, no congresso, que a pessoa, uma pessoa que você nem conhece chega, e ela já chega sorrindo, com uma postura ereta, que você assim, porra, que cara massa, que mulher incrível. Eu quero conhecer essa mulher, eu quero conhecer esse homem. Por quê? Porque ele está mostrando isso pro corpo dele. Ele não falou nada. Mas isso é provado cientificamente que nos primeiros segundos que a gente olha para outra pessoa, a gente já julga ela e já diz quem ela é. Sem conversar primeiro. Porque, geralmente eu vejo muita gente falando assim, eu não gosto de fulano. Mas ela nunca conversou com fulano. E às vezes quando você conversa com a pessoa é outra pessoa que você tinha. É totalmente diferente do que você pensou sobre ela. Entende? Então, hoje, quem domina a comunicação consegue criar mais oportunidades. Por quê? Porque os 4 primeiros minutos de conversa são essenciais para a pessoa que está ouvindo você ter uma opinião sua. Então, eu fiquei curiosa com relação a isso, Atila. Tu falou sobre isso desde do começo, com relação a como que o primeiro impacto faz toda a diferença. Eu não sei se tu poderia explicar para a gente como o porquê que isso acontece e também o que é que a gente faz, alguma dica de como fazer isso, né? Eu achei muito interessante. A chegada faz diferença. Vê só. É, é real que quando você olha no olho das pessoas, você tem uma técnica chamada técnica xamã, que ela se resume a fitando a alma. Como assim, Atila? É a mesma base de olhar no olho, porém, você vai olhar no olho da outra pessoa sem falar nada. Vai ficar você na frente da outra pessoa, só olhando nos olhos dela. E determinado tempo, quando você entra num estado meditativo, de só estar olhando para ele, só estar concentrando tua energia no olhar dele, no olho dele, vocês conseguem trocar sentimentos e emoções. Isso eu já fiz na prática. A gente fez uma dinâmica que a gente ficava parado, meditando e olhando no olho da outra pessoa
e depois a gente chegar na pessoa e falar assim, ó, eu senti isso, isso e isso. E os sentimentos batiam. Por quê? Porque nós somos conexões, nós somos energias. A gente só consegue criar vínculo com outras pessoas quando a gente cria relacionamento. Quando a gente cria relacionamento. Mas, vamos lá, vamos entrar no contexto paquera. Quando a gente está querendo paquerar um homem ou uma mulher, que seja que for, a gente primeiro tem que criar o ambiente para isso. Então, a gente começa com o olhar. Então, olha, desvia o olhar, olha, desvia o olhar. Geralmente, quem dá o primeiro comando são as mulheres. Os homens se enganam que é ele que está mandando na parada, mas não, é a mulher que está mandando. Porque se a mulher não quiser olhar para você, ela não olha. Então, ela está no poder ali. Ela está jogando a conexão. O erro de muito homem, quando chega na mulher em si, é achar que a mulher já está querendo ficar com ele. Mas não, a mulher abriu o campo dela para você conversar com ela, para ver se você é interessante, ela é interessante. E aí rolar alguma coisa. Entende? Então, o olhar no olho é o que faz toda a diferença. O apertar na mão também faz toda a diferença. Eu não sei se tu já fez isso, se tu já fez isso consciente. Sabe quando você chega num barzinho ou em algum ambiente que tem um grupo de pessoas, você está chegando lá, e geralmente você vai primeiro na pessoa que você já conhece, né? Só que tá errado, porque você tem que ir primeiro nas pessoas que você não conhece. Você tem que primeiro falar com as pessoas que você não conhece, para ir criando aquela empatia. É a primeira sementinha da plantação que você vai colocar lá. Você cria conexão primeiro com as pessoas que você não tem conexão. E depois fala com a pessoa que você conhece. As pessoas já vão te olhar diferente. Porque tu não foi na tua zona de conforto. Ah, vou falar com a Gabriela porque eu já conheço a Gabriela. Tu primeiro se apresentou para todo mundo para chegar em Gabriela. A mesma coisa, isso é no processo de atração e sedução. Geralmente, quando você está interessado na mulher, você não fala primeiro com ela, porque você vai se tornar um cara desinteressante. Você dá mais atenção às amigas dela, porque aí ela vai se sentir um pouco jogada de lado e ela vai querer. Por quê? Ele está falando com ela, não está falando comigo. E ela cria isso, então, aí depois você conversa com ela. Então, você passa a dar atenção às pessoas que você não conhece, para depois você dar atenção à pessoa que você quer. Isso é tudo estratégia, isso é tudo linguagem corporal, isso é tudo comunicação. Quando eu tô me querendo, por exemplo, falar um pouco de comunicação não verbal. O erro de muita gente quando vai fazer uma entrevista de emprego é não saber dizer quem ela é. Eles não se reconhecem. Gente, é o velho clichê toda vez na hora de fazer uma entrevista de emprego. São sempre as mesmas perguntas. Quais são suas habilidades? Quais são seus pontos fracos? E geralmente tem muita gente que chega na entrevista e não sabe responder isso. Por quê? Porque falta autoconhecimento. Quando você vem com. Quando você sabe quem você é, você vai entregar isso com mais propriedade, é, com mais coragem. Então a pessoa vai te identificar isso. A galera, quando vai fazer entrevista de emprego, você pode ter o currículo que for, mas ela vai querer a pessoa que sabe mais, que sabe desenrolar mais. Entendeu? Então não é feito, eu dizia para os meus colegas, não se preocupa com o currículo, não se preocupa com cursos, porque no fundo, tu tem que mostrar quem tu é. Tu pode ter o curso de R$ 10.000, mas se tu não for um cara que conecta com pessoas, um cara que se comunica bem, que vende tua lata, tu não vai decolar, tu não vai. Aí eu também digo sempre assim, você tem que se vender. Você pode vender o produto que for, mas se você não souber se vender, se você não souber se comunicar, não vale de nada. Não vale de nada. E no âmbito profissional, como é que a gente faz para criar as oportunidades no âmbito profissional através da comunicação? Bom, eu tô lendo um livro, Gabriela, que ele chama As 48 Leis de Poder. Qual é o erro das pessoas quando entram no primeiro emprego ou no emprego novo? É que elas criam antipatia com pessoas que elas não gostam. E é onde está o erro. Você tem que ser amigo de todo mundo. E tem uma parte do livro que fala assim: faça do seu inimigo seu melhor amigo. Faça do seu inimigo seu melhor amigo. Por quê? Porque talvez aquela pessoa que você não goste, ela possa te levar, te conduzir para outro ambiente no trabalho. Entende? Então, mas para que tu consiga lidar com essa pessoa, tu tem que se conhecer.
Uma vez um amigo meu falou assim, quando tu diz que fulano é amostrada, é porque tem em você isso também. Tem esse sentimento de amostramento. Não tem como você reconhecer no outro o que não tem em você mesmo. Vou tentar explicar novamente. Não tem como você reconhecer no outro o que tem em você mesmo. Como assim? Se hoje eu sou um especialista em comunicação, eu consigo identificar nas pessoas isso porque eu entendo disso. Só que enquanto tu não, por exemplo, enquanto tu não curar a tua raiva sobre tal pessoa, tu sempre vai ver raiva em outras pessoas. Porque o problema está em você, não na outra pessoa. A raiva da outra pessoa, ela tem que curar, é ela que cure. Ela tem que curar mais ela da vida dela. Tá ligado? E o erro, a gente, o que acaba acontecendo em muito relacionamento é que a gente só aponta, mas às vezes a gente não se dá o luxo de, pô, eu vou refletir sobre o que ela falou de mim. Eu escutei muito na minha graduação. Ah, tu é um cara muito grosso, muito arrogante. E quando você escuta isso, dói. Dói, porque você não se enxerga assim. Então, Atila, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo. Foi muito bom conversar com você e aprender um pouquinho mais sobre comunicação, uma coisa que a gente estuda, mas entender essa questão comportamental e o quanto que isso influencia na nossa vida, independente da área, é muito importante. Então, muito obrigada e as portas estão sempre abertas. Obrigado, Gabriela. Um grande abraço e até a próxima. Então é isso, pessoal. Este foi o Câmara Entrevista de hoje. A gente se encontra aqui durante a programação da TV Câmara Caruaru no canal 22.2. E lembrando que você que nos acompanha pode ajudar a construir a nossa programação através das redes sociais. No Instagram e no Facebook somos TV Câmara Caruaru. No YouTube você pode ver e rever os nossos programas. É só buscar lá também, TV Câmara Caruaru. Um abraço e até a próxima!